Dito isso, agora eu vou para a segunda lei, que é a lei da ordem. E a lei da ordem diz o seguinte, né? Lá na nossa escola a gente aprende assim: quem chegou primeiro chegou e ponto. E depois do ponto também não pode ser acrescentado nada. E por que que eles dizem isso? Porque o nosso lugar na ordem do sistema familiar, ele é estabelecido pelo nosso momento de chegada na vida, pelo nosso nascimento. Então, se eu cheguei depois, eu não posso fazer um movimento em direção àqueles, né? Eu não posso fazer um movimento contra a ordem, eu não posso me intrometer na vida daqueles que chegaram antes. Eu não posso ir lá dar palpite, eu não posso ir lá criticar, julgar e me achar melhor do que eles, né? Quem nunca fez isso, né? Se você é um ser humano assim como eu, você já foi contra a ordem, já violou a ordem. E o que acontece quando a gente viola essas leis? Qual que é o problema disso? É que quando a gente viola uma dessas leis, que são leis naturais, que se elas são naturais, elas estão dentro de nós. Isso é algo que está arraigado dentro de nós, né? E essas leis, elas foram, como o Décio colocou uma frase essa semana que eu vi, elas foram gravadas em nós à custa de muito sacrifício, a ferro e fogo. Então, dentro de nós existe um termômetro, digamos assim, um sinalizador para nos mostrar se a gente está infringindo essas leis ou não. Então, todas as vezes que eu faço um movimento contra a ordem, o que acontece? Imediatamente eu sinto uma pressão interna para fazer algo de ruim contra mim. Então, o que eu faço em seguida? Eu vou lá, violo a lei. Vou dar um exemplo. Digamos que eu vou lá e me intrometo na relação dos meus pais, né? Na relação lá do homem e da mulher, do casal. Mas eu, enquanto filho, eu acho que eu tenho o direito, eu faço isso por amor, né? Mas fazendo por amor ou não, as consequências, elas são as mesmas. Então eu vou lá, quero mostrar para os meus pais como é que eles têm que se comportar. E quando eu faço esse movimento, eu faço um movimento contra a ordem. Normalmente, quando a gente está fazendo um movimento contra a ordem, a gente fica pesado, é muito pesado. É como nadar contra a correnteza. Experimenta nadar contra a correnteza. Você vai sentir que não é fácil. Você vai gastar muita energia e normalmente você não vai chegar onde você quer chegar, aonde você precisa chegar. Então, ir contra a ordem no sistema familiar é a mesma coisa. Você vai nadar, você vai querer fazer um monte de coisa, mas não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quem nasceu antes, quem está numa hierarquia superior, não vai te dar ouvido de verdade. Ele vai assim, escutar só para, né, não dizer assim, não, saia. Então a pessoa escuta, mas entra no ouvido e sai no outro. É só você observar um irmão mais novo que quer dizer para o irmão mais velho o que ele tem que fazer. Cara, o irmão mais velho vai ficar ali, fingir que está ouvindo e nem tchum. Isso acontece muito na minha família. Quando eu estava fora do meu lugar, eu queria muito, quando eu conheci constelação familiar, caramba, eu queria que todos os meus irmãos fizessem constelação familiar. Então, eles sofrem todos de enxaqueca, né? E enxaqueca, eu fiquei sabendo que tem a ver com segredo de família. Então, eu falei, gente, vocês precisam fazer constelação familiar, porque vocês vão curar da constelação, da enxaqueca e tal. Vocês acham que eles me deram ouvido? Nem tchum, nem tchum. Então, por muito tempo, eu fiquei nessa luta de querer que eles seguissem esse caminho, mas eles não davam a mínima para mim. E também eu fazia com uma postura de querer ser grande, né? Agora eu tenho um conhecimento que é revolucionário, é muito melhor do que o que eles têm. Então, a minha postura também era uma postura inadequada. Eu fazia um movimento contra a ordem. Então, quando eu fazia esse movimento contra a ordem, o que acontecia? Eles se distanciavam de mim, né? E eu ficava me sentindo super culpada. Então, toda vez que você faz um movimento contra a ordem, ou que você deixa de dar pertencimento a quem tem, é uma violação dessas leis.
E todas as vezes que você viola uma lei natural, não só dos relacionamentos, mas você pode observar as outras leis também. Experimenta violar a lei da gravidade e pular de uma altura porque você diz assim, eu não vejo essa lei da gravidade, eu não quero saber, eu vou desafiar a lei da gravidade. Se você pular, você vai sofrer as mesmas consequências. Você sabendo ou não, essas leis atuam o tempo todo na nossa vida. Você não precisa acreditar no que eu digo, mas você pode observar aí dentro dos seus relacionamentos se isso realmente não acontece. Voltando, né? Então eu dei o exemplo do filho que vai lá dar palpite no relacionamento do pai. Qual que é uma consequência que pode acontecer quando ele faz isso? Primeiro, quando ele tiver o relacionamento dele, ele vai ter problemas sérios de relacionar. Porque ele foi lá se meter no relacionamento dos pais dele. Então, essa consciência, ela vai obrigá-lo a brigar muito, a repetir aquele padrão que ele criticou lá dos pais, no próprio relacionamento dele. Sabe para quê? Para que ele perceba que os pais dele, né, brigavam. Não é assim só porque eles tinham prazer em brigar, porque eles também estavam presos em alguma situação onde provavelmente eles violaram a lei lá no sistema familiar original deles, lá com o pai e a mãe deles. Então, quando você é obrigado a repetir o padrão que você criticou, é uma oportunidade que a vida te dá de restaurar essa lei que foi violada. Compreende? Então, a lei da ordem ficou claro para vocês? Bom,